O programa a seguir tem classificação indicativa livre. É por meio dela que os adolescentes se expressam, se relacionam com o mundo e constroem as relações sociais. Aqueles fones que não desgrudam dos ouvidos são a prova de que a música tem um significado muito especial nesta fase. O Em Tese de hoje vai falar sobre dois temas que combinam muito: música e adolescência. Meus convidados de hoje são o mestre em música Felipe Dable e a professora Valéria Liders, docente da educação e também no programa de pós-graduação em música aqui na UFPR. Ambos também são psicólogos. E afinal de contas, Felipe, o que levou você, um psicólogo, a ir fazer a pós-graduação em música? Acho que fala muito da minha trajetória, mesmo dentro da psicologia, onde a gente já vinha tentando sempre vincular a temática da educação com a música e tentar, com a música, assim, passar um pouco do conhecimento da psicologia. Eu já trabalho com música desde os meus 15 anos, então achei que era um casamento também apropriado, psicologia e música. Por que adolescentes e música têm uma relação tão próxima? Dentro da pesquisa que eu realizei, já muitos estudos revelam que a atividade que mais envolve o cotidiano do adolescente é o escutar música. Acaba dividindo entre a música, né, e atividades esportivas. Mas mesmo assim a música acaba tendo atrelada a esse universo da prática de esportes. Mas mesmo assim, acho que a música ela narra muito esse cotidiano do adolescente, ela é a trilha sonora, né? E acho que a minha relação com a música também de muito tempo parecia falar dessa importância, assim, de fazer essa aproximação da visão da adolescência e junto do discurso musical. Agora, professora Valéria, a música ela acaba também fazendo parte dessa própria criação da identidade nesse momento, né, da fase da vida do adolescente que ele está se descobrindo, a música acaba participando dessa descoberta? Sim, porque como ela faz parte do contexto, né, no qual ele está construindo as experiências, ele está construindo a sua identidade, ela é essencial na vida dele, como o Felipe falou, nesse momento. Então, ele vai se apropriando das práticas, dos valores, daquela cultura, daquele contexto onde ele está inserido e vai se construindo, então, e vai se constituindo. Por isso que nada pode ser desprezado, né? Essa construção da identidade tem relação com essa vivência cultural e social dele. Por isso que nós não podemos desvalorizar e nem desprezar nada em relação à música, porque ela é parte dele nesse momento. Felipe, eu queria retomar algo que você falou agora há pouquinho sobre a sua relação com a música. Fiquei curiosa, que relação é essa? Ela vem da adolescência também? Ela vem da adolescência, eu comecei a tocar, a fazer pequenas apresentações desde os meus 15 anos e sempre envolvido no mundo do rock, né? Meu irmão é roqueiro, então fui sempre tendo banda. E aí isso me levou a dar continuidade desse estudo e um pouco do choque, né, que eu encontrei quando fui deparar com tantos estudos que falavam dessa relação do rock, algo tão presente na minha vida, com um comportamento violento. E aí eu achei que isso precisava de um olhar, assim, para rever, do tipo, pô, sou a mais pacífica que eu conheço, sou eu, e estou dizendo que eu tinha tudo para ser violento, como assim, né? A gente já vai falar sobre essa questão. Antes eu tenho uma pergunta para a professora Valéria. Hoje, qual que é a relação que a escola tem com a música, professora? A música já está fazendo parte do currículo escolar de uma maneira geral no Brasil? A música fez parte do currículo escolar mais significativamente numa época e após isso ela compôs a disciplina de arte na escola, né? Que inclui as 4 linguagens, artes visuais, música, teatro e dança. Então, nós temos, às vezes, professores formados em música, licenciados em música nessa disciplina, que acabam tendo o foco da disciplina para a música. Quando o professor é formado em artes visuais, por exemplo, ele vai trazer mais para a área de artes visuais o trabalho na disciplina de artes, né? Então, a música muitas vezes acaba fazendo parte do trabalho na escola, mas muito secundariamente, né? Como a música nas festividades, a música para comemorar dia disso, dia daquilo, né? E não é essa
a função da música na escola, na área da educação musical, não é essa só. Então, eu não vou fazer música para comemorar dia de nada, não é essa a essência, né? Então, agora sim, com a quase aprovação do documento, que é as diretrizes curriculares para o ensino da música na educação básica, que está no finalzinho da sua aprovação, é um documento que pretende definir um pouco mais o trabalho na área da música dentro da educação básica. Então, nós pensamos que pode ser um documento, são diretrizes, orientações, porque a música hoje já é conteúdo obrigatório na disciplina de artes, diferente das outras linguagens, que não são conteúdos obrigatórios. A música, sim, por uma lei recente. Então, nós estamos na expectativa de ver como isso vai ser construído, na realidade, agora. A equipe de reportagem da UFPR TV foi conhecer um projeto de música que envolve as crianças e a família em um projeto diferente. Vamos conhecer? Olhos e ouvidos atentos às palavras da professora. Todas as lições agora vão se transformar em música e os coleguinhas apreciar o talento dos jovens artistas. No repertório, músicas infantis, como O Trem de Ferro, O Meu Martelo e Ovelha de Maria. Todas as canções são ensinadas pela professora Edirleia. A paixão dela pela música aparece em cada nota musical extraída pelos alunos. Na verdade, vem de família, né? Eu nasci numa família de músicos e vivi no meio de músicos, então eu sempre gostei, eu fiz aula de piano, de flauta doce, né? Teclado, órgão, vim fazendo informal. Como eu entrei na prefeitura e surgiu essa possibilidade de trabalhar com música, aí eu estou buscando fazer a licenciatura e me especializar nessa área mesmo para ensinar, porque não adianta a gente tocar uma coisa e saber ensinar é outra coisa. Diferentemente da realidade de muitas escolas brasileiras, o Centro de Educação Infantil Olívio Soares Saboia tem no currículo a fascinante arte de brincar com sons e melodias. E essa história de sucesso com a música já passa dos 10 anos. De alguns anos para cá a gente conseguiu alguns instrumentos diversos para as crianças poderem, né, ter esse trabalho diferenciado lá no espaço do contraturno. Há alguns anos a nossa escola participa do Coral Canta Criança, onde tem as apresentações lá no Canal da Música, no Teatro Guaíra. Nossa escola sempre participa das apresentações e os pais são bem participativos também. O ensino da música, além de contribuir com valores culturais, auxilia também no desenvolvimento do aluno em sala de aula. Porque a música ela é bastante matemática, então envolve muito a matemática, né? A gente trabalha também com a história. Na linguagem também ajuda muito, a gente tem criança que muitas vezes ela tem dificuldade na fala e na hora do canto, isso ajuda muito elas a desenvolver essa parte da linguagem. E a resposta dos pequenos músicos não poderia ser diferente. É legal nós aprender a tocar instrumentos, nós aprender a tocar bateria, flauta, cachixi e os outros instrumentos que tem lá na sala de música. Eu acho legal, é interessante e a gente aprende mais coisas. Legal a professora explicar pra gente, assim, muito legal. Felipe, antes da gente assistir a reportagem, você falou que você tinha uma banda, enfim, sempre gostou de rock, tem um irmão que também gosta e que você descobriu que algumas pesquisas científicas apresentavam esse gênero musical de uma maneira bem específica. Que maneira é essa e por que isso te chocou? Pois é, historicamente o rock já sofre isso, né? Desde que ele começa a aparecer, por meados dos anos 50, 60, ele já era dito como uma música ruim, uma música que destituía aquela ordem estabelecida pelo social. O tempo passa e começa a se desenvolver pesquisas dizendo que o rock era o grande causador desse movimento de comportamento. Eu me espantei quando, em 2012, acredito que foi, de pesquisas ainda recentes comprovando isso, né, dizendo que, de fato, né, existia uma relação próxima entre o rock e seus derivados e o comportamento violento. E eu achei isso uma análise um pouco dura demais, um diagnóstico muito determinista.
Aí eu resolvi estudar os métodos de pesquisa que foram utilizados, quais são as variáveis analisadas, e tentar ver por que esse discurso parecia ser tão forte. Foram mais de 40 estudos que eu traduzi, que comprovavam esse dado. E aí eu achei curioso, que era sempre um questionário de que música tu gosta, né? E um outro testezinho, né, um teste psicológico sobre comportamento violento. E dessa forma, não se tem nenhum discurso sobre como é a cultura dessa pessoa, onde que nasceu esse gosto pela música. E aí se estabelece uma relação do tipo, uma das questões do teste era, como é que era? Tocou a campainha do vizinho e saiu correndo, isso conta como comportamento antissocial. E gosta de rock. Sendo assim, rock e comportamento violento, pronto, fechou. E daí você com certeza ficou assustado e decidiu aí então buscar respostas do porquê que isso acontecia ou de que maneira que isso te influenciou na tua pesquisa. Isso me influenciou porque eu achei que esse recurso de diagnóstico de agressividade não estava sendo implementado da maneira correta. Dentro desses 40 estudos, ninguém nunca tinha pesquisado alguma população que tivesse tido alguma realidade de desavença jurídica comprovada. Por isso que eu resolvi fazer o estudo lá com os adolescentes que tinham de fato um comportamento de conflito com a lei, uma situação conflitiva com a lei. E bom, então vou isolar essa variável do comportamento para uma questão jurídica, que não sei eu que estou dizendo quem que fez o quê, uma questão legal, e vou estudar qual é que é a música lá. E assim eu não estou fazendo um rótulo do tipo, tá vendo? Tocou a campanha do vizinho, você é uma pessoa perigosa para a sociedade. Sim. Agora, professora Valéria, esse tipo de estereótipo, né, que a gente vê nessas pesquisas, ele existe também em outras áreas, como, por exemplo, a questão do videogame, a questão dos programas de televisão? Não é só com a música, né, que existe essa rotulagem, né? Não é só com a música. Toda vez que se tenta estabelecer uma relação determinista, como ele diz, né? Algo determinando algo, sem passar por outras variáveis que são importantes, uma vez que são situações que advêm da construção da vida das pessoas, né? Então, isso causa isso e pronto, você juntou e deu um resultado lá super desfavorável. Então, é preciso hoje, nos estudos, os estudos estão fazendo cada vez mais isso, trazendo as variáveis culturais e sociais, né, na construção disso tudo, de qualquer coisa. Então, a relação com a música, a relação com os videogames, como a gente já tratou aqui, né? Então, eu tenho um determinado comportamento, aí vem alguém e diz assim, vamos ver o que ela faz. Ou o que ela ouve, ou o que ela toca, ou o que ela joga. Então é por isso que o comportamento dela é esse. E normalmente são o quê? Os comportamentos negativos, não é? São as situações negativas, no caso, a violência, todo comportamento que infringe, vamos dizer, né? O que se espera de uma sociedade tranquila, bem organizada, estabelecida, né? Então é um modo estabelecido e eu parto daí, todo o resto é desviante, né? Então depende de como você define a situação. Bom, no próximo bloco vamos falar sobre como menores em conflito com a lei se relacionam com a música. O Em Tese de hoje fala sobre adolescentes e música. Neste bloco, vamos conhecer um pouco mais sobre os estudos científicos que tentam entender se há relação entre gêneros musicais e comportamentos violentos. E quem conversa com a gente sobre isso é o Felipe W., mestre em música, e a professora da UFPR, Valéria Liders. Bom, Felipe, você fez um estudo específico com adolescentes em conflito com a lei em uma determinada unidade de detenção. Eu queria que você contasse um pouco sobre esse seu estudo, sobre as pessoas que você estudou. Bom, nessa casa, então, abrigam adolescentes, né, de até 18 anos que têm alguma situação de conflito. Eles narram que essa situação mudou muito a partir do desenvolvimento do Estatuto da Criança e do Adolescente,
onde de fato antigamente essas unidades de medida socioeducativa eram ambientes de fato muito inóspitos e a situação era bem desagradável. Hoje não, a coisa já está muito mais abrandada. O período que eu passei, acho que uma semana lá fazendo o estudo, foi super tranquilo, não teve confusão de nada. Enfim, esses adolescentes, enquanto eles estão cumprindo essa medida socioeducativa, eles pertencem a uma escola municipal que acontece dentro da unidade, e lá eles estabelecem, né, enfim, relações com o ensino e atividades recreativas. E você decidiu estudar a relação desses adolescentes com a música, e você estudou usando uma escala de preferências musicais, né? O que é isso, Felipe? Eu pesquisei diferentes escalas que os estudos que eu estava analisando estavam utilizando. Eu tentei resgatar algo que fosse mais próximo do primeiro estudo que foi realizado, onde tinha um gênero musical, alguns exemplos daquele gênero que eu estava querendo que fosse avaliado, e uma escala, né, de avaliação de 1 a 5, né, para dizer assim, de detesto a gosto muito, e um item especial, que seria uma variável que eu identifiquei como um ponto de interrogação, que é, não conheço esse gênero e dessa forma eu não posso avaliá-lo. Então esse foi o instrumento que eu utilizei. Acho que foram uns 25 diferentes gêneros musicais que eu estabeleci enquanto levantamento. Professora, a senhora que esteve na banca do Felipe, né? De que maneira que a senhora percebeu esse estudo? Ficou surpresa com essa abordagem diferenciada que ele trouxe? Com certeza, porque justamente sai dessa relação determinística, né, e quebra essa questão do estereótipo, não é? Então, a investigação que ele fez, todo o estudo que ele fez, foi um estudo, na minha avaliação, muito completo, porque traz todas as variáveis possíveis ali dentro da abrangência que ele deu ao estudo, né, para explicar essa relação e desconstruir. Foi uma desconstrução desse estereótipo, dessa relação tão direta, né? Isso é muito importante para o jovem, né? Acima de tudo para o jovem é muito importante isso, porque aí ele pode se beneficiar e pode investir nisso, enfim, e pode trabalhar com a música e ser aceito, vamos dizer assim, né? Então eu espero assim que mais pessoas compreendam isso para não julgarem mais de forma tão direta assim e reducionista, né? Os julgamentos, a maior parte dos julgamentos, das visões, dos olhares acabam sendo reducionistas. Isso e isso, acabou. E eu desconsidero ele como pessoa e toda a relação que ele estabelece com o mundo no qual ele está. Certeza. Bom, Felipe, eu confesso que fiquei surpresa com o resultado principal do seu trabalho. Eu queria que você contasse, afinal de contas, qual é o gênero musical que aqueles adolescentes que você estudou mais escutavam? Bom, o mais curioso, assim, os gêneros que apareceram ali eram os mesmos encontrados em outras pesquisas que falavam de quais preferências musicais nas escolas municipais, estaduais de Curitiba, do Paraná, ou mesmo de escolas particulares. Então a gente tinha, dentro dessa faixa, né, ali de adolescentes até 16, 17 anos, tanto no estudo lá na unidade de medida socioeducativa, como em outras escolas, os gêneros que a gente conhece como música popular. Se não sei a música popular, a gente vai lá, eu lembro que no estudo eu analisei quais as músicas mais pedidas dentro do Brasil, eram as mesmas, né? As rádios, o que a rádio toca? A mesma coisa que a moçadinha gosta. Gosta de rap, gosta de funk, gosta de pagode, gosta de sertanejo universitário. E esses eram os grandes elementos que eles mais gostavam. Mas o que mais me chamou a atenção eram os gêneros que eles não gostavam, que era rock, heavy metal, punk, que também são gêneros que eles pouco conhecem, e o gênero mais desconhecido deles, que era blues, jazz e bossa nova. E aí uma curiosidade, né, eu comentei que tem essa escola municipal que tem dentro da unidade lá, e o nome da escola era Tom Jobim. E eles não conhecem bossa nova. Então isso fala de o quanto não é o gênero, mas o quanto esse gênero musical, ele se singulariza dentro de uma cultura. Então para aquele menino lá que tem uma vida humilde, que mora na favela, que não tem um acesso a toda essa demanda de mainstream, o que será que a Garota de Ipanema significa para ele?
não significa nada. Então eu não tenho por que conhecer Tom Jobim. Não fala daquela cultura. Mas aí existe toda a questão do estereótipo que a gente estava falando, né? Ah, mas aí o rap fala. Mas o que é o rap? O rap narra é uma narrativa de um cotidiano. Não é o que ele está sendo convidado a fazer, mas é o que acontece quando ele abre a porta de casa. Então é uma narrativa, é um menestrel, é uma ópera popular. Agora, professora Valéria, a gente percebe aí que, de certa maneira, além de desconstruir essa rotulagem, digamos assim, também revela o quanto que a música, assim como outras formas de arte, ela precisa falar com as pessoas, né? Muito mais do que apenas apresentar algo que as pessoas devem gostar, porque é aquilo que é socialmente aceito ou considerado como cultura erudita, mas muito mais aquilo que fala o coração e a vida das pessoas, né? É aquilo que dá significado à vida das pessoas, né? Então, acaba sendo uma atribuição de significados. Eu atribuo significados à minha experiência, à minha vida, a tudo que eu vivencio, a como eu me relaciono com esse mundo no qual eu atribuo significados. E essa atribuição de significados, do meu ponto de vista, é que muitas vezes é negligenciada. Então, quando há uma definição do que deveria ser ouvido, do que deveria ser, que música que é a boa, enfim, essas coisas que a gente ouve, né? Toda vez que há essa definição, há uma negligência aos significados atribuídos por aquelas pessoas naquela cultura. E essa negligência, então, tiram de mim o que é essencial para mim, né? Essa relação que eu estabeleço com tudo que me cerca. E alguém vem e me diz, não, isso não é bom. Ouve isso, toca aquilo, faz daquele jeito. Isso aí é total redução da pessoa mesmo, né? Eu anulo, é uma anulação, eu anulo tudo que a pessoa tem de relação com aquilo tudo mesmo. Então, é a atribuição de significado. Vamos fazer uma rápida pausa na conversa para falar do trabalho de outros cientistas. Um grupo de estudiosos lançou um livro para ajudar professores de alemão a ensinar a língua para brasileiros. Aprender uma língua estrangeira não é fácil. Se ela for distante da base do português, o latim é muito mais complicado. O alemão é um exemplo. A estrutura da gramática, a fonética, são desafios para quem quer aprender a língua de Goethe. A gente geralmente trabalha aqui com livros importados que abordam aspectos fonéticos da língua alemã, ensina, apresentando exercícios, mas os alunos brasileiros, em alguns pontos, alguns aspectos fonéticos, não tem problema nenhum. Em outros, eles têm uma grande dificuldade por causa das características do português como língua materna, né? A produção acadêmica sobre o ensino de alemão é bastante forte nos países que falam a língua. Trazer esses estudos para quem ensina alemão no Brasil foi um objetivo do livro organizado pela professora e lançado pela editora UFPR. Reunir pesquisas que pensam, que estão sendo feitas nas universidades brasileiras sobre o ensino de alemão a partir de teorias atuais, mas pensado no contexto brasileiro de ensino de línguas estrangeiras, né, que tem peculiaridades específicas que às vezes nas pesquisas de lá não são levadas em consideração. O livro é dividido em 2 momentos. Primeiro, aborda o contexto do ensino da língua no Brasil. Depois, trabalha os conteúdos de sala de aula. O ensino de aspectos históricos, como a gente pode fazer isso aqui no Brasil, como foi o ensino, a história do ensino de alemão aqui no Brasil, né, quais fases ele passou, como que se dá o ensino de alemão nas regiões bilíngues, no sul do Brasil, onde as pessoas já vêm para a sala de aula, não falando o alemão padrão, mas falando uma variante do alemão que existe aqui no Brasil, né? Então, são questões que as pesquisas de ponta que estão sendo feitas na Europa não pode levar em consideração porque dizem respeito especificamente ao Brasil. A obra foi lançada há 2 anos e tem sido usada para contribuir na formação de professores. É um livro que apresenta receitas prontas para o ensino, para a sala de aula, mas levanta questões e apresenta talvez algumas respostas possíveis para todo professor de alemão. Não é um livro teórico, não é um livro de reflexão abstrata. Procurou realmente esse diálogo entre a teoria, pesquisas de ponta, com as necessidades e as dificuldades que o professor enfrenta aqui em sala de aula.
Você encontra o livro Ensinar Alemão no Brasil no site da editora UFPR e nas livrarias dos campi da Reitoria e do Centro Politécnico. Antes de eu chamar essa reportagem, Felipe, você estava comentando um pouco sobre os gêneros musicais que os adolescentes que você estudou não conheciam. Que gêneros são esses e de que maneira que você analisa o fato deles não terem conhecimento sobre esses estilos musicais? Os gêneros que apareceram como desconhecidos, né, ou mesmo aqueles que eles não gostam, tendem a ser os gêneros que eles têm menos acesso. E se a gente for analisar como que esses gêneros se estruturam e qual que é a proposta deles, são aqueles que tendem a sair do universo da música popular. Ou seja, aqueles que de fato têm uma proposta musical, harmônica, diferenciada, que eventualmente a gente tem aquela coisa, o cara que gosta de jazz é o cara que entende, né? Porque geralmente é uma música que te convida a um entendimento maior. A música popular tem uma outra proposta. Esse que a gente entende por gêneros populares, né, que toca na rádio, que compõe a trilha sonora de uma novela, que de fato ele tem a proposta de ser feito para todo mundo gostar. Então esses, claro, né, que estavam mais evidentes, né. E Felipe, para finalizar, de que maneira que você acredita que o seu trabalho, agora que está pronto, contribui para uma relação diferente, para uma visão diferente das pessoas, dessa relação entre adolescentes e a música? Olha, eu acho que o mais importante é entender que, diferente da música que você escuta, ela não vai ser um determinante do seu comportamento e que, assim como o estereótipo, né, da música deve ser destituído, né, do tipo, quem ouve rock é assim, quem ouve funk é assado, o estereótipo da adolescência também tem que ser destituído. O adolescente é um aborrecente, né? Quem disse? Felipe, professora Valéria, obrigada pela presença no Em Tese de hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigada. A dissertação completa do Felipe W. está disponível no banco de teses da UFPR e qualquer pessoa pode acessar de graça. O Em Tese fica por aqui, mas a nossa programação completa está nas redes sociais e no nosso site. Obrigada pela audiência e até a próxima.